E quem aqui tem mais de uma Bíblia em casa? Levante a mão aí, por favor. Mais de uma. Tem uma que você gosta mais, não tem? Pois é, irmão. A minha que eu gosto mais está toda acabada. Hoje eu não pude trazê-la. Aí a gente fica com dificuldade de mexer nas páginas de outra Bíblia, porque uma é mais fina, a outra... E eu não estou aqui perdido no livro não, porque é Gênesis, viu? Você já pode abrir aí em Gênesis capítulo 1. Nem o capítulo eu estou perdido, que é o primeiro. Mas as páginas coladas passam para lá, passam para cá. Mas você já pode ir adiantando aí, Gênesis 1. Aleluia! Glória a Jesus! Não, a Bíblia do pastor é usual, eu uso, irmão. Essa daqui é porque é nova. Pode pensar assim, poxa, as páginas da Bíblia do pastor estão coladas, é porque ele nunca leu, né? Mas não é não, versos 27 e 28. Vocês encontraram? E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Pai, está aí a tua palavra. Que ela seja o principal alimento nessa noite. Que não venha nada do homem, não venha nada de mim, da capacidade humana, mas que teu Espírito Santo fale aos nossos corações nesse momento, através da tua palavra. Essa é a minha oração, Pai, em o nome de teu Filho Jesus. Amém? Famílias, vamos ler aqui o tema? Famílias. Que importância é essa que vocês estão dando, gente? Famílias. Eu vou desistir. Mais uma vez. Famílias. Importam? Aleluia. Vamos ver. Você tem dado importância à sua família? Eu sei que tem, mas será que temos dado como deveríamos? Como de fato ela merece? Nós vimos nesse texto que acabamos de ler que a família não é um ato do acaso. A família não surgiu do nada. A família ela foi e foi criada, se foi criada por alguém. Quem criou a família? E como criador, podemos subentender que ele é especialista no assunto. Sim ou não? Aquele que criou sabe falar sobre ela. Conhece bem. Conhece as suas demandas, suas necessidades. Conhece todos os atalhos que a família de vez em quando toma. E deu para a família o caminho. Família é por demais importante, nós talvez não imaginemos como ou quanto de verdade é. Olha, irmãos, obrigado, filho. A família é o primeiro local de socialização do ser humano. Primeiro local onde
o ser começa a se socializar, aprende a socializar-se. Uma criancinha, e aí não vem muito ao caso, mas olha, a criancinha, ela aprende a comer, aprende a falar, a andar. E quando ela começa a ter noção das coisas, dentro da família é o local onde ela vai aprender a se relacionar com os seus e, a partir daí, com os outros também. A família é uma ferramenta muito importante na formação do caráter de todo ser humano. Família é preciosa. Tem um valor que é inestimável. Aliás, família não tem um valor. Não pode dar um valor à família. No caso, eu estou falando em preço, né? Você não tem como comprar isso. Não existe. Então, se a família é a célula máter de tudo, tudo que existe hoje existe por causa da família. Porque primeiro existiu uma família. E essa família que Deus criou, deu origem a todas as demais. E a partir do ser humano é que existem todas as coisas. Então não seria leviano afirmar que, como vemos a família, isso está refletido na própria sociedade. Se a família é a raiz de tudo, se ela reflete em tudo, é a partir dela que tudo existe. Famílias disfuncionais, sociedade disfuncional. E o que é que nós temos visto? O que é que nós temos vivido? Nós temos encontrado cada vez mais famílias destruídas. Perderam a afeição. Porque Satanás, sabedor de que a família seria essa célula que daria origem a tudo na vida, uma sociedade em paz, ela parte do princípio de que suas famílias vivem em paz. Que as gerações que foram geradas a partir daquelas primeiras famílias, elas foram bem instruídas, viveram em lares onde as circunstâncias, é claro que todo lar tem problemas, mas os lares onde as circunstâncias, elas vão para além dos problemas, os problemas são solucionados, a paz é quem reina, há sempre uma solução pacífica, educada, para se dar aos problemas que vêm. Uma criança que é criada em um lar onde o pai e a mãe se respeitam, esses pais passam para essa criança princípios, valores, que ela vai levar para o restante de sua vida. E ela, ao crescer, vindo de um lar assim, ela tem uma tendência muito grande de ser um ser humano mais gentil, mais educado, menos afeito à violência. É verdade que há sempre exceções. Por exemplo, há um estudo que diz, e isso já tem mais de 5 anos, que 70% dos casais que se divorciam e casam de novo, 5, 10 anos depois, eles descobrem que o segundo casamento é pior do que o primeiro, 70%. Então, se são 70%, 30% não descobrem isso. Há sempre exceções. Mas a regra é essa aí. E aí o que acontece? Satanás, sabedor disso, ele tenta destruir a família. Mas não tem como destruir na essência da palavra família. Não tem como eliminar. Sempre vai existir família. Mesmo que ela exista distorcida, ela vai existir. O que é que ele tenta fazer? Ele tenta driblar, distorcer, destruir aquilo que é família de fato. E aí ele vai começar a introduzir
ideologias, ideais, filosofias, coisas que parecem bonitinhas porque tá. Não, veja bem, isso é amor. A palavra amor, ela tem sido utilizada em várias situações para encobrir erros gravíssimos. Sim, pastor, e aí? Porque primeiro veio Adão e Eva. O Senhor fez Adão e Eva. Quem era o pai de Adão e Eva? Deus. Humanamente eles tinham pais? Não. Então eles não vivenciaram isso. Mas aí eles geraram filhos, sim ou não? E como seria? Bom, pastor, e se Deus criou Adão e Eva? A partir dos filhos deles, Caim, Abel, Sete, e os filhos de Sete, os filhos de Caim, não poderiam aí surgir novos modelos de família? Aí nós temos que nos apegar no que a palavra diz em Gênesis 2, no verso 24. Você pode olhar na sua Bíblia. Gênesis 2, verso 24. O Senhor está estabelecendo ali como é que vão ser as próximas famílias. Vai ser assim, ó. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, a partir de você, Adão e Eva, vai ser assim, do mesmo jeito que eu fiz. Não muda nada. O varão se unirá. A diferença é que eles deixarão o pai e mãe que Adão e Eva não teve. E não ia deixar, porque o pai é Deus. Mas eles teriam que se desligar. Os filhos de Adão e Eva, quando viessem a crescer e casar-se, eles deixariam o convívio de seus pais e unir-se-iam desta forma, um homem e uma mulher, para gerar novos, porque a ordem era procriar e encher a terra. Como é que sabemos que famílias são importantes? Nós descobrimos que a família foi criada, e que foi criada por Deus, e que Deus então é o especialista no assunto. Então, para sabermos como famílias são importantes, é importante, desculpe a redundância, olharmos para as Escrituras, para vermos o que esse especialista diz a respeito dela, a respeito dessa instituição, que não está falida coisa nenhuma, que é a família. Por quê, pastor? Porque muita gente deixou de olhar para o manual e começou a viver a vida em família de qualquer maneira, como bem entendesse, como bem viesse ao aprovesse ao seu coração. Mas Deus, que criou a família, deixou na sua palavra orientações para que essa família vivesse bem, vivesse em paz, para que ela fosse próspera, para que ela tivesse alegria, para que assim o mundo gozasse de paz, de harmonia. Porque volto a dizer, se a família está disfuncional, a sociedade não pode estar de outra maneira. E aí eu queria que vocês abrissem suas Bíblias comigo no livro de Efésios. A Bíblia está recheada de textos sobre a família, mas eu vou me pegar só aqui no livro de Efésios, porque eu não tenho muito tempo. E aí, eu quero que vocês abram lá em Efésios capítulo 5. E eu vou ser muito objetivo, para que vocês compreendam da melhor maneira possível, e para que nós possamos passar a pôr em prática, se ainda não estamos colocando essas coisas em prática, em nossas vidas. E eu garanto a vocês, que em pouco tempo, vocês vão começar a colher desse fruto, da atitude que você vai ter em sua casa. E você vai ver sua família sendo restaurada, as coisas sendo modificadas na sua casa. Porque, irmãos, nós não conquistamos nada sem renunciar a alguma outra coisa. Para termos uma família feliz, nós precisamos renunciar a muitas coisas. O orgulho, o egoísmo, essas coisas precisam ser renunciadas, porque você não vive mais só.
O mundo não gira em torno de você. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25 ao 28, diz assim, ó: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Pastor, mas isso eu já sabia. Eu sei, mas está pondo em prática? Você, marido, tem amado sua esposa com esse parâmetro? Como Cristo amou a igreja e renunciou. Ele renunciou à glória. Ele renunciou ao trono. Ele renunciou à sua posição. Ele se fez carne. Ele deu a própria vida. Ele renunciou ao conforto. Ele renunciou à presença do Pai. Ele renunciou tudo para morrer no lugar da sua igreja, da sua amada noiva. E você tem feito isso? Agora, se as mulheres fossem amadas assim, as suas casas não teriam mais paz? Vocês não estariam mais felizes? Mais satisfeitas? É claro que ele vai errar. É um vaso que ainda está informe e que é cheio de defeitos. Nós somos assim. Mas quando nos empenhamos em obedecer a voz do Altíssimo, nossa família, irmãos, que importa, ela muda. Ah, pastor, mas a mulher é assim, é assado. Renúncia, querido, renúncia. Foi você que escolheu. Você que levou até o altar. Então o especialista, o criador da família, em outras palavras, está dizendo assim: vocês querem viver bem em família? Os maridos devem agir assim. E aí eu coloquei aqui que o maior presente que um pai pode dar a um filho é cuidar bem da mãe dele, que no caso é sua esposa. O maior presente que um pai pode dar a um filho é cuidar bem da mãe dele, que no caso é sua esposa. Porque um filho que vê um pai cuidando bem da esposa, da sua mãe, não vai ser um filho revoltado. Não vai ser. Mas, continuando ainda no livro de Efésios, voltemos para o versículo 22. Diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E aqui não cabe olhar para a falsa igreja não, porque tem gente dentro da igreja que não é igreja e que não é sujeita a Jesus. Aqui tem que olhar para a igreja, aquela que Jesus quer, que ele disse: é sem mácula, sem mancha. Essa é a igreja que se submete, que se sujeita. É claro que há casos e casos. Há mulheres que são casadas com homens ímpios. E aí realmente a coisa fica mais complicada. Mas mesmo assim, se você colocar o joelho no chão, se você disser, como disse o vídeo, né? Dá um berro lá e diz: olha, Satanás, a partir de hoje você não entra mais aqui. O caba chega embriagado e fica são. Porque ele é Deus. Ele pode. Ah, pastor, mais, tire esse negócio desse mais, porque Jesus mandou que fosse assim. Obedeça, que o resto ele garante.
Se ele mandou fazer assim e você fizer, ele está vendo tudo. Ele vai deixar que a palavra dele seja envergonhada? Ele vela por cumprir a sua palavra. O especialista disse que as mulheres devem andar. E não somente isso, há vários textos ensinando como se deve viver em família. E aí a semelhança do que eu coloquei para os pais, eu coloquei aqui que o maior presente que uma mãe pode dar a seus filhos é cuidar bem do pai deles, que é o seu esposo. Vem aí o dia das mães, né? Dia disso, dia daquilo. Maior presente que eu sei que minha esposa quer não é algo material. E nós precisamos trocar mesmo essas coisas efêmeras pelas coisas eternas. E no capítulo 6 de Efésios, versículo 1 em diante, diz assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E nós temos visto que a mídia tem feito com os jovens, com os adolescentes, o que os colegas... Aí diz assim, não é a mídia não, pastor, são os colegas dele. Os colegas deles aprenderam na mídia. Se eles não aprenderam, os colegas aprenderam. E estão ensinando aos filhos serem revoltados e rebeldes com os próprios pais. Essa semana mesmo a gente recebeu a notícia, né, de que a filha fez 18 anos, disse assim: agora eu que mando e tal, agora é assim, assado. Eu tenho 50, né? 50. Isso. É porque de vez em quando eu estou trocando, estou botando já 51. Ligo para meu pai praticamente todos os dias. Primeira coisa que eu digo quando ele atende é: bença meu pai. Que para mim é importantíssimo receber o Deus te abençoe de meu pai. A bênção de um pai, de uma mãe, se um filho bem soubesse, ele não passava sem. Mas qual que é o maior presente que um filho pode dar aos seus pais? É honrá-los. É honrá-los. E é um presente que você dá e recebe em dobro. Porque Deus é quem vai te presentear, filho. Porque Ele disse que isso é para que você vá bem e tenha dias prolongados na terra. Imagina. Obedecer a Deus é sempre a melhor coisa a se fazer. Mas se família, pastor, é tão importante, porque Deus trata da salvação individualmente, é verdade. Ezequiel 18:20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas Deus, que trata com o indivíduo, arrasta consigo família. Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Mas você não vai deixar Saraí aí não. Saraí vem junto. Deus manda os anjos destruírem Sodoma e Gomorra. Ló está lá. Os anjos intervêm sobre a vida de Ló e dizem assim para ele: vem cá, tem mais quem é na tua casa? Tem genro? Tem filha? Cadê? Pega todo mundo para tirar. Os genros zombaram, não quiseram. Mas a esposa, Ló, as filhas demoraram um pouco. Os anjos tomaram eles pelas mãos, tanto Ló quanto a esposa quanto os filhos, e arrastaram todos para fora da destruição. Noé, homem justo. Deus viu em Noé um homem justo, mas não colocou só Noé na arca. Ao carcereiro, Paulo disse: crê no Senhor Jesus. Deus se importa com a sua família. Deus se alegra com alegria na tua casa.
na minha casa. Deus tem interesse, Deus quer abençoar a sua família, Deus quer salvar a sua família, Deus quer que sua casa seja uma bênção, Deus quer que seu lar seja fonte de alegria. Agora, para que isso aconteça, precisamos olhar para o manual e trabalhar conforme o manual. É o manual de Deus, queridos. Será que dá tempo? Se passar 5 minutos hoje, vocês me perdoam? Porque teve a ceia, né? Vocês abrem sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel. Há uns dias, Deus me deu essa palavra em Samuel, e eu quero adaptá-la para esse momento. Capítulo 30. Aleluia, Jesus. Capítulo 30, versos 1 ao 6. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul de Ziclague, tinham ferido a Ziclague e a tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Qual que é o contexto aqui? Davi e seus guerreiros estavam naquela época de fugir de Saul, estava meio que escondido em um reino e trabalhando por esse reino. Esses homens, o trabalho deles era guerrear. Então eles estavam vindo do trabalho, 3 dias de viagem. Agora tenta se imaginar assim: você está cansado, teve que viajar para trabalhar ou coisa parecida. Você está indo para casa, qual que é o seu desejo? Chegar no seu local de descanso, de refúgio, encontrar os seus. Vamos fazer de conta que a casa é uma beleza. A casa, a mulher é boa, os filhos são bênção, né? Então você está ansioso, a expectativa é enorme, e você chega e encontra a terra arrasada, como Davi encontrou, como aqueles homens encontraram. Irmãos, eram homens de guerra, homens que não temiam nada, homens que enfrentavam batalhas terríveis contra exércitos enormes. Mas quando aqueles homens chegaram e viram cidade queimada e nem sinal de suas mulheres e seus filhos, toda aquela fortaleza caiu, e os homens entraram em um choro terrível, um pranto inconsolável. Qual que é o ambiente agora? De dor, de angústia. Querido, eu quero dizer que às vezes nossa casa fica assim, e a gente pensa em desistir, pensa em divórcio, pensa em ir embora.
pensa na tragédia da separação. A gente pensa que isso é solução. Mas no momento da dor, irmãos, no momento da angústia, no momento em que o seu orgulho está ferido, no momento em que você olha e não vê nada, solução, faz como Davi. Busca o Senhor, fortalece-te no Senhor. Pergunta ao Senhor: Senhor, este inimigo, eu vou atrás dele? O Senhor vai me dar na mão? O que eu faço, Senhor? Não ir para a porta do bar, ir para a porta de um amigo, pegar o telefone, mandar um WhatsApp para alguém, perguntar o que é que faz. Porque esse alguém não é um especialista. Ele não sabe o que você tem que fazer. E talvez te instrua no caminho da destruição. Mas o especialista sabe. Ele sabe, irmãos. Então o Deus Todo-Poderoso diz a Davi: vai, eu vou entregar eles em tuas mãos. E vocês sabem o final da história, né? Davi vai, Davi guerreia, e ninguém morre das suas famílias. As famílias que estavam aparentemente destruídas, a terra queimada a fogo, a cidade queimada a fogo, tudo estava destruído. Eu quero dizer que a gente pode perder casa, a gente pode perder o emprego, a gente pode perder muita coisa, mas se a gente estiver junto em família, a gente reconstrói tudo. E às vezes Deus dá a honra da segunda casa, muito maior. Famílias importam. Não deixe para perceber isso se você perder, depois que perdê-las. Estar com Cristo importa. Não deixe para ver isso como o filho pródigo deixou para ver. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pode tirar. E depois do secreto nós cantamos o que? Foi outro baú que também. Vamos cantar de novo no secreto? Não, você não tem outro? Aleluia. Eu não sei como é que está a sua casa, não. Ah, sim. Vamos cantar como vai, né? Eu não sei como é que está a sua casa. Aliás, eu sei mais ou menos a casa de alguns, porque eles comunicam com a gente, né? Pastor, ora por mim, tô passando assim, tô passando assado. Mas é só uma ideia, porque ninguém consegue sentir a dor do outro. Ninguém consegue, irmão. A gente imagina. Quando a pessoa diz assim: eu sei o que você está passando, ela é só uma forma de falar, porque ninguém sabe. A dor quem sente somos nós. E quase sempre nossa dor é a maior de todas. Na nossa mente, só a gente que está sentindo dor, né? Mas Deus está descortinando para nós. Por que é que Ele formou um povo, uma igreja? Porque nós precisaríamos uns dos outros. E aí Ele dá os mandamentos recíprocos: amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, cuidando uns dos outros, exortando uns aos outros. Porque quando o inverno chega para um, o outro que não está no inverno vai e aquenta, aquece ele, aquece ela. Amanhã, quem aqueceu está passando pelo inverno e está precisando ser aquecido, cuidado. Por isso Jesus instituiu a igreja. Nós precisamos uns dos outros. Olha, quer saber de uma coisa? Quando Adão estava lá só, Deus olhou e não fez para ele um amigo. Deus fez para ele uma esposa, uma família. Para de pensar que teu amigo é mais importante que tua família. Isso é mentira. Mais importante que tua família só tem uma pessoa: é Deus. Só Deus. Com amigo, irmão,
Você tem relacionamentos que são cortados, intercalados. Qual é o amigo que você vê mais do que sua esposa? Com qual amigo você tem mais tempo de convivência do que com teu filho? Com tua filha? Me diga, me explique isso. Famílias importam. E a família de Deus? Porque Deus é aquele que faz o solitário habitar em família. Você entende isso? Você entende que profundidade é isso? Se famílias importam e Deus faz com que o solitário habite em família, você entende isso? Como é importante fazer parte da família de Deus, que ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, todavia o Senhor não se esquecerá de mim. É verdade, irmãos, uma das coisas piores que tem acontecido hoje em dia são filhos órfãos de pais vivos. Filhos órfãos de pais vivos. Mas existe uma paternidade que jamais deixa os seus. Existe um Deus que cuida. Que cuida. Eu não sei como você está, mas Deus sabe. E se você está distante do Senhor e quer retornar aos braços do Pai, durante esse louvor de encerramento, você deixa seu lugar e vem aqui à frente e nós vamos orar por você. Porque Deus, Ele sabe como você está e é o único que pode mudar a situação. Amém? Como vai a sua vida? É bom desabafar Tudo que sentes, não podes desanimar, precisa suportar até o fim. Imagine lá no Calvário, Jesus Cristo foi por ti crucificado, os cravos em suas mãos, com amor no coração, tudo isso por você. Carregou sem reclamar. Impossível esquecer sua morte lá na cruz. Lembranças de Jesus, lembranças de Jesus. Imagine lá no Calvário, Jesus Cristo foi por ti crucificado, os cravos em suas mãos, com amor no coração, tudo isso por você. Que ele levou, carregou sem reclamar. Reclamar é impossível esquecer
lembranças de Jesus, lembranças